Olá, eu me chamo Victoria Aquino, sou psicóloga parceira aqui do Grupo Castelli e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, ele não é só mais um mês de conscientização e prevenção ao suicídio. Ele é um mês onde nos dá a oportunidade de quebrar todo o silêncio, quebrar todo o tabu e falar dessa tragédia silenciosa. Você sabia que, de acordo com a OMS, cerca de 700 mil pessoas por ano morrem em decorrência de suicídio? Seria como se a cada 40 segundos uma pessoa tirasse a própria vida. Trazendo isso especificamente para o Brasil, acontece um caso a cada 40 minutos. Eu sei que esse assunto pode ser desconfortável e muitas vezes até desagradável, mas evitar o assunto não faz o problema desaparecer. A grande maioria de sobreviventes de suicídio afirmam e alega que eles não queriam acabar com a própria vida, mas sim com o sofrimento. E muitas dessas pessoas não conseguem sequer pedir ajuda. A dificuldade de pedir ajuda vem muitas vezes pelo medo de ser julgado, pela pressão social, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, o suicida ele não está tentando encerrar a própria vida. Ele está tentando eliminar aquela dor que para ele está insustentável e insuportável. Partindo disso, existem algumas coisas que nós podemos fazer do outro lado, visando evitar e prevenir o suicídio. Como, por exemplo, duas coisas que são bem simples para todos nós: a escuta ativa e o acolhimento. Essas são duas das três estratégias que eu vim abordar hoje com vocês, para que nós possamos ajudar as pessoas à nossa volta, ou até mesmo se você está passando por um momento difícil, como sair disso, qual o primeiro passo. O primeiro passo para nós, quanto ouvintes, que é a escuta ativa, é uma escuta que ela não julga, é uma escuta que ela não traz peso, ela não traz cobrança, é uma escuta empática. É realmente conseguir escutar e se colocar no lugar do outro. Existem coisas que talvez não doam em você, ou para você nem faça tanto sentido assim, uma pessoa está sentindo por isso, ou estar em sofrimento. Mas para o outro, faz. Nós somos indivíduos completamente diferentes. As nossas dores, elas podem ser ou não consequências dos nossos ambientes, das nossas relações, a forma com a qual nós fomos criados, a forma como é a nossa própria personalidade. Por isso, é tão importante a empatia dentro da escuta. Existem algumas coisinhas que também a gente pode evitar de falar, como, por exemplo, isso é frescura, uma hora passa. Bobeira, não tem por que você ficar assim. E como eu acabei de falar, o que dói no outro nem sempre vai doer mesmo na gente, que nós somos diferentes. O segundo passo dentro da escuta ativa é o acolhimento, que já é a nossa segunda estratégia. O acolhimento seria você conseguir se colocar no lugar do outro, validar o sentimento dele. Então, ao invés de você falar que isso é frescura, que tal trocar a frase por eu te entendo, eu posso imaginar como você está se sentindo, eu posso estar aqui para te ouvir. Está precisando de alguma ajuda? Precisa conversar? Tem uma estratégia, se eu não me engano, ela é de um artigo que foi feito nos Estados Unidos, que é a estratégia do 8 minutos. Porque muitos estudos foram feitos e eles validaram a teoria de que uma pessoa, quando ela está em crise, ao ponto de um surto para tentativa de suicídio, ela precisa de 8 minutos conversando com alguém de confiança para ela se regular. Então, eles criaram o seguinte jargão lá dentro: oi, você tem 8 minutos? É muito mais fácil quando a gente consegue estabelecer o vínculo de forma natural e oferecer ajuda sem impor aquela mudança para a pessoa, do que quando a gente quer forçar ela a sair daquela zona de sofrimento. A terceira estratégia seria, talvez ali a mais importante, mas para ela, às vezes, a gente encontra muita resistência, que é a busca por ajuda profissional. Então, seria a busca por psicólogo, por psiquiatra, a depender do caso e do nível que se encontra ali em sofrimento, o uso de medicação psiquiátrica. E, infelizmente, isso ainda é um tabu. Por isso, essa tragédia é tão silenciosa. Qual de nós aqui já não ouviu a seguinte frase: psicólogo é médico de maluco? Eu não vou em psiquiatra, eu não tô doido? E, na verdade, não se trata disso. São profissionais que, assim como as outras especialidades médicas, estão aqui para te ajudar e cuidar de você caso seja necessário. Imagina só você quebrar um braço e só tomar um Dorflex. Não ia resolver muita coisa, você não acha? Então, para cada dor que a gente tem no nosso corpo,
existe um especialista na área. O psicólogo está aqui para te ajudar a lidar com as causas desse sofrimento. E do outro lado da balança, nós temos o psiquiatra, que ele está aqui para te trazer um remédio que vai te trazer um pouco mais de conforto. Para quem não sabe, depressão e ansiedade é como se o nosso cérebro estivesse sendo inibido de produzir os hormônios do bem-estar. Então, a gente entra com o uso de medicação psiquiátrica para dar um empurrãozinho no cérebro e falar, vamos trabalhar. Tá precisando produzir isso aqui um pouquinho. E não é coisa de maluco. Se você é uma pessoa que se encontra em um quadro deprimido, que basicamente os sintomas da depressão é muito tempo deprimido, não encontra mais prazer em atividades que antes eram prazerosas, falta de vontade de socializar, alteração no sono, isso pode entrar o excesso de sono ou a insônia, a oscilação de humor, falta de apetite, tudo isso são sintomas de depressão. A ansiedade, ela muitas vezes pode vir correlacionada com a depressão, mas os sintomas físicos às vezes são diferentes. No caso, a ansiedade, ela traz como sintoma palpitação, sensação de falta de ar, dificuldade de respiração, traz também alteração no sono, muitas vezes tremedeira, dificuldade para conseguir se acalmar e fazer o cérebro ficar concentrado em uma atividade. Então, se você conhece alguém que está enfrentando algum desses desafios, ou se você é essa pessoa, não hesite em pedir ajuda. E lembre-se da seguinte coisa: reconhecer as suas vulnerabilidades, acolher e validar os seus sentimentos e as suas dores não é sinal de fraqueza. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, que é necessário coragem para a gente assumir que é imperfeito. Tá tudo bem não dar conta de tudo, mas você não tá sozinho.